Olá, professor! Sou a Nara Perboa e estaremos juntos nesse curso que é sobre conteúdos educacionais escritos para ensino remoto. Nele, iremos aprender técnicas de elaboração de materiais didáticos em EAD. Isso mesmo, a gente vai compreender que a linguagem forma do ensino à distância, ela ajuda sobremaneira, principalmente nesse momento, né, que estamos longe do estudante, não é isso? Então, ele visa trabalhar essa aproximação com o estudante, trazendo mais interatividade aos textos. Então, de antemão, a gente já absorve que os textos para ensino remoto, ele difere completamente de textos acadêmicos e profissionais. Então, o tipo de linguagem é diferente, ela é mais atrativa, ela é mais interativa, e é isso que a gente vai ver nesse curso agora, certo? Então, vamos lá? Então, para a gente começar, o primeiro ponto que a gente tem que compreender é que nesse processo de elaboração de material didático, não é simplesmente sentar na cadeira, na frente do computador e digitar, não. Como o próprio nome está dizendo, é um processo. E a gente divide ele em três formas, na verdade, em três etapas. Vamos ver? Como vocês estão vendo aí na tela, ó, a primeira delas é a preparação, a elaboração do material didático em si e, por fim, a avaliação. Vamos começar pelo planejamento, a preparação desse material e o que envolve essa etapa, né? Queria que vocês olhassem aí para a tela. Na tela, a gente vê aí os temas importantes e relativos à preparação. O que deve conter essa preparação? Primeiro, a identificação do público-alvo, o estabelecimento do objetivo de aprendizagem e, por fim, a seleção objetiva dos conteúdos, né? Então, afinal de contas, o que é identificação do público-alvo? Bem, quem é o público que você está trabalhando? Do que ele gosta? Quais são os interesses? Qual é o estilo de vida dele? Tudo isso vai contar e vai ser de extrema importância no processo de elaboração. Então, antes de iniciar essa escrita propriamente dita, a gente precisa elencar os aspectos, o perfil desse nosso estudante. Na verdade, o público-alvo nosso, ele vem a ser o estudante, né? Então, observe, a partir do momento em que a gente traz os gostos, os interesses desse público-alvo, a gente começa a trabalhar uma linguagem e uma leitura mais atrativa para o outro lado, no caso, para o leitor, o nosso estudante, não é isso? Então, todas as vezes que você iniciar, o primeiro passo é: quem é o meu público-alvo? O que ele gosta? Vocês acham que é mais interessante para um estudante, né, que faz parte, que tem mais significado para ele? Numa música, por exemplo, a gente trabalhar com Roberto Carlos ou com Jorge Mateus, por exemplo. Então, são aspectos que são muito importantes para a gente e primordiais, né, para a gente iniciar esse processo de elaboração de materiais didáticos em EAD. O segundo ponto diz respeito ao estabelecimento dos objetivos de aprendizagem. Quando eu falo nos objetivos de aprendizagem, cuidado para a gente não associar especificamente a temas, conteúdos, expectativas de aprendizagem. Na verdade, o objetivo ele é uma ação, certo? É algo que eu pretendo atingir com aquele tema ou aquele conteúdo que está sendo posto e que eu busco trabalhar com os nossos estudantes. Queria que vocês olhassem ali aí na tela de vocês, certo? Então, aí a gente tem um exemplo de urbanização e planejamento urbano. Inclusive, esse é um conteúdo, né, do terceiro ano do ensino médio. E veja, a gente vai agora elaborar um objetivo de aprendizagem sobre esse assunto, né, ou sobre esse tema. Então, é aquela pergunta: qual será o meu objetivo? Eu posso querer trabalhar a apresentar aos alunos, né, os conceitos relativos a planejamento urbano e o processo de urbanização. Então, observem que nesse momento eu vou estar trabalhando os conceitos, né? Ou seja, no processo de elaboração de material didático, o foco será o conceito, a conceituação em si. Mas existe outra forma de eu trabalhar esse mesmo conteúdo? Sim, existe, na verdade, existem várias formas. Eu posso querer elencar como objetivo de aprendizagem apresentar como se dá o processo de planejamento urbano e urbanização e planejamento urbano na atualidade. Então, observe que o viés, né, da minha escrita, ele vai ser
totalmente modificado. Então, sempre, além de eu estabelecer o perfil do meu público-alvo, eu preciso determinar qual é o meu objetivo de aprendizagem, certo? Porque ele é que vai nortear todo o meu processo de escrita, tá? Por fim, como a gente falou, nessa etapa de preparação ou planejamento, a gente tem a seleção objetiva dos conteúdos. Mas afinal, o que é isso, né? A gente fica muito em dúvida, ou então a gente quer, na verdade, colocar absolutamente tudo no papel quando a gente vai escrever, né? Porém, em EAD, não. Lembra que a gente estabeleceu o nosso objetivo de aprendizagem? Ele está norteando, né? Não é? Então, quando eu trabalho com esse objetivo, eu vou elencar os conteúdos que efetivamente fazem significado para a gente poder trabalhar e desenvolver o objetivo proposto. Então, cuidado, nesse momento, né, da seleção objetiva dos conteúdos, é bem importante a gente ficar atento com o objetivo proposto e o que efetivamente vai contribuir, certo? Nesse momento, a gente vai trabalhar exatamente o menos é mais, certo? Enfim, agora a gente acabou o processo, né, de planejamento desses materiais e agora a gente vai entrar na segunda etapa, que é a tão temida elaboração em si desse material. E a primeira pergunta, né, o primeiro ponto que vem à nossa mente é: de que forma eu posso trabalhar? Como eu começo e inicio? Existe uma regrinha básica em EAD que ajuda a gente sobremaneira para destravar. Como é que eu começo? Como é essa escrita? É justamente isso aqui, ó, que vocês estão vendo. Escrever como se estivesse dando aula. Mas o que é isso e o que é que isso quer dizer, pessoal? Significa que, pare e pense, como é que você entra numa sala de aula? Como é que é esse diálogo com o estudante? Será que você, antes de falar sobre um determinado assunto, você interage com eles? Como é esse processo de interação em sala de aula? Exatamente. Você vai pensar como é que você lida tanto com os estudantes como um assunto em sala de aula e vai transcrever para o papel. É basicamente isso. É difícil? Não, não é difícil. É uma forma só diferente e muitas vezes muito mais prática, né, da gente elaborar esses materiais didáticos. E nesse processo, né, como a gente viu, a linguagem do ensino à distância ela é diferente. Existem algumas técnicas específicas que ajudam a gente nessa transposição da sala de aula, né, presencial para a sala de aula virtual ou para o instrumento ou a didática utilizada na EAD. Então, o primeiro ponto que a gente pode trabalhar é a questão da personalização. Vamos fazer uma leitura também um pouquinho sobre como é que a gente trabalha isso na prática. Vamos parar e pensar. Como é que você chega em sua sala de aula? Como é que você interage com teus alunos? Observe, ali na sala de aula nós temos um grupo, né, composto por diferentes pessoas e sempre que a gente vai interagir com eles, a gente utiliza você. Não é isso? Estamos falando para várias pessoas ou para pessoas diferentes dentro de um grupo. Porém, em EAD, a gente utiliza, né, essa forma personalizada. Né? É um tipo de linguagem pessoal. Então, a partir de agora, a gente vai nos remeter especificamente àquele leitor. Ou seja, sempre a gente vai utilizar o você nessa linguagem. Para a gente compreender um pouquinho, eu gostaria que vocês olhassem aí na tela, certo? Esse textinho, um trecho, na verdade, de um texto que foi elaborado por um professor nosso da rede, os fascículos que estão sendo elaborados. E aí a gente tem claramente essa presença do você. Na verdade, ele já inicia esse trecho, né, com você. Então, você já imaginou que antigamente existia uma sociedade onde já se falava de democracia, que as pessoas tinham direito a votar em assembleia, onde cada um tinha uma forma de governo diferente? Todas essas instituições e formas de participação dos cidadãos na vida pública foram iniciadas na Grécia. Você vai, a partir de agora, encontrar tudo isso e muito mais em um passeio pela Grécia, percebendo que muitas coisas de antes ainda se praticam hoje. Bem, pessoal, além da gente trabalhar o você, uma outra forma da gente trabalhar, né, dentre as técnicas
de elaboração de materiais didáticos é a gente utilizar o nós, ou seja, nos incluirmos no texto ou naquela narração. Isso também nos aproxima, né? Isso faz essa interação direta com o nosso leitor. Então, eu queria que vocês vissem aí na tela também um outro texto, também elaborado por um outro professor nosso, onde ele trabalha essa narração em que ele está presente no texto. Vamos ver aí na tela? Olha aí, mas afinal, o que foi a Primeira Guerra Mundial? Para entendermos isso, é necessário fazermos uma viagem de forma mais específica, uma viagem de trem, onde eu e você estaremos em um caminho de aprendizado e conhecimento, pegando o trem da história e seguindo por estações do século XX. Vamos para o início dessa viagem, embarcar. Veja que interessante. Ele utilizou e ele, na verdade, trabalhou uma narrativa em que ele está presente, se unindo, né, ao estudante e trabalhando esse processo de personalização, né, de inclusão do leitor no texto. Uma outra técnica que também é bastante utilizada na EAD é a questão da linguagem dialógica ou dialogismo. E afinal, o que é isso? É isso que a gente estava falando anteriormente, né? É esse processo da gente constantemente estar dialogando e questionando, fazendo reflexões ao longo do texto junto ao leitor. Então, de que forma a gente vai trabalhar isso? Se você parou para observar, praticamente todos esses textos que eu trabalhei com vocês até agora, a gente tem muito a presença das interrogações, dos questionamentos, e eles são muito importantes para a gente trabalhar esse dialogismo. Vamos ler aí um texto, mais um texto de um professor que está aí na tela, que vai ajudar a gente nesse processo de compreensão dessa linguagem dialógica. Você sabia que o grafite do seu lápis pode virar um diamante? Pois é, ele é formado por uma cadeia de carbonos. Entretanto, esse processo não é tão simples assim. Primeiro, seria necessário esperarmos alguns milhares de anos para que esse grafite, submetido a uma alta temperatura e pressão, reorganizasse seus átomos e assim se transformasse em diamante. Observe, professor, é bem importante a gente ficar atento que a gente precisa e deve sim levantar esses questionamentos, mas uma coisa extremamente importante que a gente não pode esquecer é de deixar dúvidas nessas questões. A partir do momento em que a gente levanta um questionamento, ou a gente precisa respondê-lo, né, ao longo do texto, ou a gente precisa dar base e condições para que o aluno ele formule suas próprias relações e suas próprias respostas relativas àquele questionamento levantado. Vocês viram ali no exemplo, o professor perguntou, fez a pergunta e já disse automaticamente como isso poderia acontecer. Então, nesse processo de dialogismo, né, ou de linguagem dialógica, cuidado apenas nessa questão, em levantar os questionamentos, em levantar as reflexões, mas que você consiga concluir o seu raciocínio, contribuindo no processo de ensino-aprendizagem do estudante naquele momento, tá certo? Um outro ponto que a gente pode e deve, na verdade, utilizar nessa linguagem do ensino à distância, né, é a gente utilizar o conhecimento prévio do estudante, ou o conhecimento prévio do nosso público-alvo. A gente tem que partir do pressuposto que qualquer pessoa, independente da classe social, renda, idade, ela compreende os fenômenos à sua volta a partir de suas experiências. Né? Todo mundo tem suas experiências. Então, é de extrema importância a gente estar captando esse universo do público-alvo. É o falar a mesma língua do nosso leitor, não é isso? E para isso, para a gente transformar, despertar o interesse e transformar aquele texto atrativo ao nosso público-alvo, a gente tem que referenciar, né, o dia a dia, o senso comum deles. Então, utilizem sempre, seja expressões, seja fatos e aspectos ligados ao dia a dia dele. A gente vai ver um textinho aqui agora, na tela de vocês, em que a gente apresenta muito bem essa questão desse conhecimento prévio. Como a gente pode trabalhar os assuntos a partir da realidade deles, né? Então, aí a gente tem um textinho no fascículo de física, onde o professor diz: acredito que, assim como eu, você tenha um herói favorito.
Talvez você se identifique com um cenário de vida, ideais ou simplesmente ache os seus poderes espetaculares. Você deve ter ficado um pouco curioso para saber que herói vamos associar à ideia de energia potencial elétrica, não é mesmo? Vamos agora conhecer um pouco sobre o super choque. Veja que interessante, professor, que o nosso colega ele elaborou aí. Ele fez, a fim de apresentar o conteúdo relativo à energia potencial elétrica, ele criou um super-herói. Né? O nosso aluno ele é muito ligado a isso. Ele tem os conhecimentos relativos aos super-heróis, o que é que eles podem fazer, e ele buscou essa união, certo? Então isso é imprescindível para a gente trabalhar nessa linguagem em textos em EAD, certo? Um outro ponto, eu acredito que vocês já tenham percebido, né, a partir desses trechos que eu coloquei, que o tipo de linguagem é totalmente diferente da acadêmica, não é mesmo? Então, a gente vai deixar de lado os termos rebuscados, a gente vai trabalhar o senso comum, a gente vai trabalhar o coloquialismo, certo? Em nosso texto. A gente precisa trabalhar de uma forma mais compreensível e mais atrativa, nunca esqueçam isso. Então, essa questão da linguagem coloquial, clara, objetiva, ela tem que estar presente ao longo de todo o texto. Para a gente compreender um pouquinho aí, vamos ler esse textinho, que é aí mais outro professor, em que ele trabalha até mesmo um termo do nosso dia a dia. Vamos lá ver. Você imagina que o surgimento das indústrias foi um dos eventos mais importantes para a economia moderna e que a partir da industrialização as relações dos homens com a natureza, sociedade e trabalho se transformaram? Sabia não? Vai saber agora. Observe, professor, ele utilizou o termo mas isso pode e deve. Certo? Com isso, eu não estou dizendo para você utilizar palavrões, linguagem de baixo calão, não, nada disso. A gente precisa utilizar e trazer esse tom do dia a dia, né, para o nosso estudante. É a gente falar a mesma língua que ele. Então, quais são os termos que eles utilizam, que a gente pode trazer ali para o nosso texto, né? Tudo isso tem e deve ser utilizado no ensino à distância. Bem, pessoal, agora que a gente já viu as técnicas de elaboração do material didático em EAD, você pode se perguntar, tá, então agora é só escrever, é sentar na frente do computador, escrever e pronto. Errou. A gente finalizou o trabalho, agora é hora de a gente utilizar mais uma outra etapa, ou seja, a gente tem mais algo a fazer. E ele diz respeito ao processo de avaliação. Ou seja, a gente vai trabalhar assim, como a gente já viu aqui, o planejamento, a gente já viu as técnicas para a elaboração do material em si, agora a gente vai avaliar esse processo, que ela é de extrema importância, certo? Nesse processo de avaliação, a gente pode dividi-lo, como vocês estão vendo aí na tela, de duas maneiras, né? A primeira delas diz respeito à autoavaliação, que ela é imprescindível, né? Ou seja, terminou o texto, acabou, não, lê, releia. Essa autoavaliação é da minha escrita. Lê em voz alta. Será que a gente trabalhou a coesão e a coerência ao longo do texto? Né? Será que a gente conseguiu realmente unir os tópicos e dar clareza no nosso texto? E isso muitas vezes a gente consegue lendo alto ou colocando outra pessoa para ler aquele conteúdo. Né? Então, fez isso? Acabou? Ainda não. A gente tem a etapa de avaliação dos objetivos de aprendizagem. Essa é a última etapa, como vocês estão vendo aí, do nosso processo como inteiro de elaboração de materiais didáticos. Observem, a gente lá no início, o que foi que a gente fez? A gente trabalhou o quê? A gente trabalhou e elencou o objetivo de aprendizagem. Agora é hora de a gente buscar meios e formas de captar se o objetivo de aprendizagem ele foi atingido. Então, para isso, a gente pode utilizar diferentes ferramentas, a gente pode criar um questionário, a gente pode trabalhar isso numa aula gravada posteriormente e tentar captar, né, obter o feedback relativo àqueles assuntos apresentados. Então, observe que nesse processo de elaboração, né, desses instrumentos
avaliativos, o foco sempre vai ser o meu objetivo de aprendizagem. Ele tem que casar, porque a partir dessas ferramentas avaliativas é que a gente vai compreender se o nosso objetivo ele foi atendido ou não. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e compreendido um pouco mais sobre o processo de elaboração de materiais didáticos à distância. Eu acho que esse material e esse curso vai ser de extrema importância para vocês utilizarem aí no dia a dia. Com certeza, ou vocês estão utilizando, ou devem utilizar, sim, o material escrito como uma forma, né, que, na verdade, um processo que auxilia no ensino-aprendizagem. E se você utilizar todas essas dicas que a gente trabalhou aqui, né, essa questão da interatividade, essa aproximação com o estudante, você obterá êxito que a gente tanto espera, né? Ou seja, uma coisa importante, nunca esqueça que o foco é o nosso aluno. Tudo que a gente prepara, tudo que a gente faz e desenvolve é para que a gente atinja o objetivo de aprendizagem, que ele compreenda efetivamente aquilo que está sendo posto. E você utilizando essas estratégias, com certeza você vai utilizar muito bem e vai atingir esse seu objetivo.